Obrigado, foi uma apresentação muito bonita, muito à América Latina, também à Brasil, cheia de empolgamento e de afetividade, sem dúvida, tanto no modo, nas palavras, quanto na melodia das próprias palavras, já que é um castelhano muito bonito, um castelhano, não sei, castelhano português, peruano, extremamente bonito, sobretudo o toque melodioso das palavras. Arrastava sempre a última sílaba, não sei se repararam, e esse arrastamento era sempre acompanhado por um sorriso. Não, por isso, mais do que dizer que é o Miguel Real, eu fiquei embevecido, foi com esta apresentação melódica, digamos assim, não com o tema ou conteúdo, mas com a própria melodia. Obrigado, agradecer a toda a gente, e quero agradecer também, evidentemente, a ter convidado. É um livro, eu li o livro num dia só, quando o forem ler, repararão que vão ler num dia. Um dia foi uma tarde e uma noite, com a introdução para o jantar, e fiz o jantar também, por isso, uma introdução um bocadinho mais larga, digamos assim. E eu, praticamente, eu penso que já foi dito a essência do silêncio do Luciano. Portanto, trata de um tema fortíssimo, que é a mulher. Aliás, toda a escrita da Ana é uma escrita extremamente expressiva, cheia de emoções. Eu até tinha aqui na página 9, na página 9, não tenho tinha aqui na página 9 a apresentação escrita pela própria Ana, para provar, como estou a dizer, ao fim e ao cabo, que é uma escrita de um caráter expressivo, sobretudo, isto é, exprime emoções e que essas emoções são transpostas para o texto, tentando e conseguindo. Há uns que tentam, não conseguem. No caso dela, inevitavelmente conseguindo fazer o leitor viver essas emoções que, em princípio, ela, como escritora, já as terá vivido. O grande autor expressionista também era da zona de Vila Nova de Gaia, era o Raul Brandão, depois foi morrer em Guimarães, mas viveu entre o Porto e Gaia durante uns 15, 20 anos, que era o Raul Brandão, e que escreve exatamente da maneira assim como a Ana escreve. Eu tirei um pedacinho de som. Também não foi necessário criar muitas personagens, é verdade. Verdadeiramente, há a personagem mulher, que se desdobra em três, pois eu não posso falar de todos, para não vos tirar a beleza da leitura do livro, não é? Mas há a personagem mulher que se vai desdobrando, há a personagem homem bom, há a personagem homem velhaco, não direi mau, mas homem velhaco, homem malicioso, homem que aproveita a vivência dos humildes para ganhar dinheiro, sobretudo. Portanto, há três personagens. E depois, no final, aparece uma nova personagem, no último capítulo, que, ao fim e ao cabo, é a continuação. A continuação da alma, a alma é a continuação da mãe, e, portanto, há um desdobramento da mulher a mulher. No final, enquanto as primeiras mulheres vão sofrendo, de certo modo, passivamente, nunca é passivamente, porque a primeira mulher vai ao rio e apaixona-se por um homem, mas enquanto a primeira mulher não é passivamente, mas impotentemente, enquanto a primeira mulher ainda não tem poder e, portanto, sofre aquilo que os homens a obrigam a sofrer, a última mulher, a última página, já é uma mulher com poder, uma mulher com poder que vai denunciar, que até pode ser a escritora. Quer dizer, não é dito que é, também não é dito que não é. Portanto, nós, como leitores, podemos concluir, na última página, o narrador, ou a narradora, a mulher transforma-se em escritora. É possível, são as duas hipóteses.
Diz a Ana, também não foi necessário criar muitas personagens. Uma representa o tudo e o todo. Representa a vida humana, a dita humana, o sonho e a besta, a realidade e a frontalidade, a dor, o sofrimento, a luta, a conquista, a desordem ou o caos. Representada pela sua vida, a oposição ao seu sonho, a grandeza e a mesquinhez, respectivamente. Ou seja, todas esta paleta de emoções são aqui descritas em volta de uma mulher. Em volta da vida das mulheres, digamos assim. Digamos que é um livro, como disse o editor, é um livro que sofre, tinha aqui exatamente descrito o sofrimento, é um livro sobre o sofrimento da mulher, e que no final somos recompensados pela tal esperança. Não é? Mas este sofrimento é absoluto, é o tudo e o todo. Ou seja, na literatura portuguesa há uma literatura feminina. É isto que eu queria mostrar, porque assim conseguimos ver o lugar da Ana no campo da literatura. Isto é, a diferença entre a escrita dela e a escrita das outras mulheres, autoras, que também escrevem sobre mulheres. Temos 3 ou 4, a mais conhecida das quais é a Maria Teresa Horta, que todos ouviram falar, certamente, a Maria Isabel Barreto, que é uma das 3 Marias também, a Maria Velha da Costa também, agora menos, sobretudo a Maria Teresa Horta e a Maria Isabel Barreto. São as 2 grandes escritoras feministas, digamos assim, já com 60, 70 anos. Numa geração intermédia, aparece uma senhora chamada Inês Pedrosa, nos seus diversos romances, sobretudo em Fazes-me Falta e Nas Tuas Mãos, conta a história de 3 mulheres. Conta a história de mulheres. No Fazes-me Falta, conta a história de 3 mulheres. Uma avó, a filha e a neta. A avó, portanto, a avó, a mãe, que é a filha da avó, e a neta, que é a filha da mãe. Ora, Jenny, Natália, e não lembro a história. A avó viveu durante o Estado Novo, fascismo, é a mulher portuguesa absolutamente reprimida, que vive para casa. A mãe vive entre o Estado Novo e a democracia e vive segundo ideais de pureza, ideais políticos até, ideais sociais de igualdade e de pureza, é um pouco o 25 de Abril. E depois a neta, que já tem como adquirido esses ideais, já nasceu na democracia, já teve escola pública, hospital público, etc, tudo. Já nasceu nos centros comerciais, a frequentar os centros comerciais, os McDonald's, etc. Vai fazer a crítica da própria democracia. Ora, portanto, depois, finalmente, numa posição mais nova, há uma senhora chamada Ana Cristina Silva, na mesma idade da Inês Pedrosa, mais ou menos, que escreveu um livro fabuloso, um romance fabuloso, chamado A Mulher Transparente, que é sobre a violência doméstica. A mulher transparente, já estão a ver, é como se não existisse, ao fim e ao cabo. Escreveu outro romance chamado Bela, que é sobre a Florbela Espanca, que Florbela Espanca foi talvez a primeira mulher que sofreu o que está aqui, que vocês vão ler. Ela não sofreu isto tudo, não sofreu mutilação feminina, etc. Mas mentalmente foi como se tivesse sofrido tudo. E como sabem, no ano em que fez anos, o aniversário, este salvo era em 39, ela suicidou-se comendo o bolo de aniversário que ela fez com a empregada em Matosinhos, ao lado do Nova de Castro, que fez com a empregada depois um veneno, um arsénico, e portanto comeu o bolo de aniversário e morreu. Ora, estas mulheres, o que é que defendem? Todas estas, o que é que defendem? Defendem que o homem, que a mulher deve ser igual ao homem. Em direitos, em deveres, na lei, em tudo. E a Ana vai mais longe. É que está, digamos assim, o quid do livro, que está a essência do livro. Ela concentra no sofrimento da mulher, o sofrimento da sociedade toda, do ponto de vista, diríamos assim, dos humildes, dos que não têm força, portanto, dos que não têm poder. Concentra todo o universo
concentracionário, desculpem, o universo concentracionário da mulher, e por isso ela vai percorrer todos os aspectos nefastos e até criminosos que a mulher sofre ou tem sofrido até hoje, principalmente fora da Europa. Não é? E vocês vão acompanhando, por exemplo, pelo índice, o índice que não lembro agora se tem, mas tem, o próprio índice vos diz o sofrimento que a mulher vai ter. Mutilação genital é a mulher, vendida é a mulher, violada é a mulher, o sonho, que agora não interessa, o parto, que ela vai ter um parto para depois, para o marido vai vender a filha, vai ter uma menina, se vai chamar Alma, eu não estou a contar a história, não é? Porque depois tem que se ler. Depois vai morrer. Eu agora não digo mais, mas quem tem o livro pode seguir. Vai morrer de uma maneira extremamente trágica, como ainda hoje fazem alguns países árabes. A menina, entretanto, há um homem que escreve. O tal homem, personagem boa, em princípio será escritor. Não é dito que é, mas em princípio está sempre a escrever. Pode ser antropólogo, pode ser escritor a viajar, por ali. Do que ela se vai, aliás, apaixonar, e ele por ela, mas não tem contacto, e este homem vai trazer para o Ocidente essa menina, que se vai ambientar à Europa, ao Ocidente, e que vai ser raptada, ela e uma colega do colégio. Há vários sonhos que agora não interessam, têm a ver com as meninas terrestres, e depois uma dessas meninas, essa menina Alma, e que o nome foi muito bem escolhido, aliás, a Alma vai ficar sem um rim e a outra vai morrer, justamente porque vão fazer um tráfico de órgãos humanos. Tiram-nos órgãos, são crianças, não lembro agora, mas têm 10, 11, 12 anos, justamente para poder vender. Ora, contesta-se o infanticídio no feminino na China e depois a gravidez, esta Alma vai apaixonar-se, vai ter uma filha que, por sua vez, lhe vão tirar o tráfico humano de raparigas, E quem lhe tira, quem é? O marido, é o próprio pai, o pai tira a menina para vender. Ela inscreve-se numa organização não governamental, vai para certos países onde as mulheres servem de barrigas de aluguer. Finalmente regressa, há uma violência psicológica com uma nova paixão que vai perder a casa e perdeu a mãe, perdeu o pai, presumido pai entre aspas, aquele que a adotou, perdeu a sua própria filha, foi tirada, perdeu o marido, tinha deixado de trabalhar, sofreu tudo isto, no final só lhe resta, não suporta mais sofrimento e suicida-se. Justamente nessa altura aparece aquela que vai escrever isto. Será a Ana no final, assinando pela Alma, a Alma é o nome, assinando, diz, será a representação de sua mãe, aquela mãe, a mãe que foi lapidada. A sua representação é a representação e a representação de todas as mulheres que ainda sofrem as atrocidades ditas humanas. Será o exemplo de mulher, o exemplo de vida, terminou com a própria vida por suscitar a vida de terceiros. Mas será sempre recordado, lembrado, será sempre a alma de alguém, a ter a oportunidade de deixar igualmente para alguém perto de si, não é ninguém. Sim, farei publicar-te a alma Ana. Ora, justamente então, o que é que nós constatamos? É um livro que, enquanto as outras escritoras reivindicam uma igualdade de direitos, que podemos chamar ocidental, europeia, burguesa, se vocês quiserem, portanto, em que a mulher deixa de ser a dona de casa exemplar e a dona de casa e a mãe, como sabem, aqui a Ana concentra na mulher a salvação, digamos assim,
talvez exagere um bocadinho, não sei, depois logo dirá, mas se a mulher assumir o poder, digamos assim, ou pelo menos se a mulher for orientadora do poder político, o homem será feliz. Sabem que já eu deixei dois escritores que diziam isto. Não utilizam esta violência. O livro é muito violento. O livro é extremamente violento, como devem imaginar. Nós não ficamos insensíveis quando vemos tirar uma filha a uma mãe, ou quando vemos uma mulher lapidada, ou começa logo com a mutilação, aparentemente em África, também não quer em África, etc. Portanto, é um livro violentíssimo. Não é? E é evidente que nós sabemos que isto não acontece a uma mulher só, ou a duas. Não é? Isto é, como ela diz aqui, é a representação de todas as mulheres. Mas o que a Ana diz é que se a mulher assumir, não é a mulher, desculpem, não exageremos, se as qualidades femininas, que até hoje foram recalcadas, até violentadas, se assumissem como orientação última do poder, o homem poderia vir a ser feliz. E houve duas pessoas, dois escritores, que justamente defenderam esta tese. Um era um homem, chamou-se Alçada Batista, devem ter ouvido falar certamente, já morreu há 10 anos, talvez, há um bocadinho esquecido, mas era o chamado escritor dos afetos, como ele dizia. Portanto, considerava que o homem só será feliz quando os afetos, as emoções, os sentimentos estiverem no poder. E quem era o detentor dessas emoções eram as mulheres. E por isso o homem tinha de recalcar as mulheres, tinha de até de violentá-las, para elas estarem em silêncio, e para alguém vir mais tarde denunciar. A outra, era a Natália Correia, devem ter ouvido falar certamente, que até com inspiração do padre António Vieira, inventou, inspirado no padre António Vieira, não é inventor do nada, uma palavra para designar este mundo, que é o mundo contrário ao deste livro, o mundo feminino. Inventou a palavra mátria, em vez de pátria. Mátria, até teve um programa na televisão que era mátria, né? Que é uma palavra que o padre António Vieira inventou, mas que nunca mais ninguém usou, nunca mais ninguém, e que ela recuperou do padre António Vieira e fez então esse... Para Natália Correia era muito radical, digamos assim, e dizia que o Espírito Santo, Deus tinha destornado o Espírito Santo, o Deus dos homens tinha destornado a pomba da pátria, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não chamava Espírito Santo. Apresentava um nome aramaico que chamava-se Espírita Santa, era feminino. O Espírito Santo, católico, era cristão, era feminino. E tinha sido destornado pelo Deus Pai e pelo Deus Filho. Portanto, a mulher tinha sido destornada. Há cerca de 2 a 3 mil anos, a vinha dos gregos. E que era preciso, era uma neopagã, portanto era preciso, como uma pessoa, não é? E era preciso regressar à adoração da grande deusa Terra. E, sobretudo, das serras, dos rios, da adoração no sentido ecológico, não é? E rezar para a Serra de Sintra, não é? A adoração, ver na Serra de Sintra, ou ver num rio, ver num microambiente, sei lá, do Marão, ver um habitat perfeito entre natureza, homens e todo o universo, digamos assim. E isso não só tem que ser respeitado, como venerado. É aqui que ela podia exagerar um pouco. Não só tem que ser respeitado, nós respeitamos. Penso que respeitamos o Marão, a Serra da Arábia, a Serra de Sintra, mas para ela nem são chegados. Para se defender esses equilíbrios, devia ser venerado mesmo. Como os deuses, como os romanos rezavam ao Deus Sol, ao Deus Lua, assim nós devíamos também, não rezar, ela não dizia para rezar, mas para venerar. Ora, penso que é um livro muito bom, portanto não tenho a mínima dúvida sobre isso. Aliás, é o segundo que eu leio da Ana, já o outro tinha gostado bastante, é totalmente diferente. O outro era fragmentário, totalmente fragmentário, chamava-se Vazios da Escrita e, portanto,
correspondia a uma, desculpem falar assim, mas como se fosse um interpretal, uma alma dilacerada pelo sofrimento, como se a Ana estivesse a sofrer tudo isto e tivesse transposto para o papel. Por isso eram fragmentos onde a vida parecia que tinha sido como se fosse uma garrafa que tinha sido partida em cacos. E a vida da Ana estaria, como autora, não é? A vida da Ana, como autora, eu não conheço a vida particular dela, como autora, não é? Estaria em cacos no chão. Aquilo era um livro de cacos, desculpem a expressão. Em cada página, ou cada capítulo, era uma espécie de caco que ela ia, depois ao lermos, íamos recompondo, colando os cacos, encaixando uns nos outros. Não é um puzzle, o puzzle tem uma ordem, é cacos partidos mesmo. Este não, este é um livro de revolta. Se eu disse à Ana, quando cheguei aqui, é quase um livro manifesto. Ela devia enviar para organizações de caráter social e feminino, eu não sei bem assim, exatamente, não conheço estas organizações, mas esse tipo de organizações de caráter feminino, que há, pois, exatamente, porque é um livro que pode, por exemplo, ser tanto livro por muçulmanas, quanto por católicas ou cristãs, quanto por taoístas, quanto por pacifistas, quanto por africanas, quanto por americanas, no sentido já bastante avançado, já que os problemas da barriga de aluguer e da transferência de órgão, o tráfico de órgão, dirigem-se quase todos à Inglaterra, à Alemanha e aos Estados Unidos, algum também para o Canadá. Portanto, é um livro que tem o mundo à espera dele livro. Não é? Quero dar os parabéns à Ana, acho que foi um belíssimo trabalho, ela deve estar orgulhosa, não é? Eu também escrevo e quando acabamos de escrever, e sobretudo quando vimos o resultado e quando encontramos assim, editores também como o Diego, portanto, penso que, pronto, agora o importante, evidentemente, é aquela coisa horrível, aquela besta negra que nos anda a chegar à vida há 2 ou 3 anos, chamada o mercado. O mercado, eu não posso fazer nada, o máximo que eu posso fazer uma referência ao outro, mas eu vou escrever e daqui a 2 anos aparecerá num livro, mas agora exatamente não. O mercado nunca pensei que o mercado fosse tão diabólico. É mesmo um inferno o mercado, sem dúvida. Porque os pais da economia de mercado dizem-nos que o mercado favorece os que têm mais mérito, favorece aqueles que precisam de justiça, favorece aqueles que mais trabalham. Nós vemos que isso é assim. Favorece aqueles que já estavam favorecidos. Essa é a grande experiência que eu tenho, uma experiência talvez inquinada pela minha experiência de vida, mas pronto, isso claro, o Diego é que saberá a questão do mercado, mas não é por acaso que eu já venho de preto, já está de luto pelo mercado. Esse mercado de Matrix. Como? O mercado de outro planeta. O mercado do outro planeta. Isto era muito avançado. É um outro planeta, o mercado. Que é implacável, é um livro numa estante, num escaparate, numa estante, à entrada, portanto, tem que ser pago. Tem que ser pago para estar ali. Não puseram lá o livro, quer dizer, foi pago para estar ali. Isso é horrível. Exatamente como no supermercado, não é? Para estar o detergente tal à frente do detergente outro, não é? Também pagam para estar ali. E mesmo pagando, tem uma validade de uma semana ou duas. Se não vende metade dos que estão lá, vai lá para trás. Mesmo o editor ou o distribuidor tivesse pago. Não é por acaso que as distribuidoras, 3 grandes distribuidoras foram à falência nos últimos 3 anos. A última, a Saudi Livros, dirigida por uma pessoa altamente honesta. O Acevedo, não? O Acevedo era? Digo? Quem era? Era Acevedo? Não, é o José da Ponte. Eram vários sócios. Sim, é uma série de sócios. Há um Acevedo também. O chefe era o José da Ponte. São pessoas, eram os donos da Coimbra Editora, da Revolta, etc. Quer dizer, são pessoas absolutamente honestas, mas é evidente que não conseguem resistir quando aparecem livros
até muito mais fracos, mas com uma publicidade muito grande, etc. Ana, obrigado. Espero que continue, sinceramente, daqui a um ano ou dois, não é obrigatório ser por ano, mas daqui a um ano ou dois, que tenhamos aqui outro livro, tão bem militante. Este é o Manifesto. Manifesto é um livro militante, defende teses, a maior parte dos romances, conta uma história que é contar a vida, ele foi ali, ele foi lá, apaixonou-se, depois foi a Paris, e depois, etc. Este não, este defende uma tese, já disse aqui, a tese é a questão do feminismo, concentrando todos os males da mulher em 2 ou 3 personagens. Obrigadíssimo. Obrigada. Não sei se ela inventa só uma música para quebrar e depois fala. Célia, queres contar uma música? A Célia é a minha prima. Foi em que ano? 2017. Em 2017. Ela veio no Festival da Eurovisão em 2017. Eu tenho uma voz boa, eles outros. Toda a gente me ouve. E assim, pronto, eu, assim do nada, aliás, foi-me o dia de aparecer-me assim do nada, agora aparece a Célia assim, e eu disse, olha, tu não cantas hoje? E ali me disse, então, pronto, do nada, eu gosto destes imprevistos e pedi à Célia cantar. Bem, desejamos todo o sucesso que nos tem na vida e até o próximo tempo. Obrigada. And the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your dad is rich, and your mama is good looking. So hush, pretty baby, don't you cry. 'Cause one of this morning you gonna rise up and sing it. Then you spread your wings and forever take the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Till mommy and daddy standing by. Obrigada. Bem, chegou a minha vez. Primeiro quero agradecer a vossa presença. Somos poucos, mas bons. Quero agradecer ao Diego. Ao Diego, não preciso. Oh, velho. Não preciso, pois não. Não preciso, pois não. Sim, sim. Ai, peraí, desculpa. Quero agradecer ao Miguel Real. Obrigada, Miguel Real. E quero agradecer também ao hotel pela cedência deste espaço, que acho que é maravilhoso. E também, sem esta cedência, acho que o evento também não teria esta alegria, digamos. Apesar do livro ser
ter na tristeza envolvida não deixa de ser um evento bonito. Como já aqui foi dito, o livro Silêncio Denunciado é um romance, mas como tenho referido várias vezes, não é um romance cor-de-rosa. Se é que existem romances cor-de-rosas, azuis, verdes, não interessa, mas não é aquele romance que nos faz sonhar ou que nos faz brilhar, aquele que nos atrai pelos seus finais felizes, não. É um romance interventivo, um romance que nos faz chorar ao invés de sorrir, que nos faz pensar e também refletir. É um livro que revela, ou melhor, denuncia práticas abusivas de várias sociedades, de vários países, de várias culturas, de várias gentes, de várias religiões, crenças e idades. Enfim, é um livro que denuncia um mundo que se diz globalizado. Pergunto, globalizado por quem? Pelo quê? De que forma? À custa do quê ou à custa de quem? Não sei. E por não saber, achei que tinha o dever de acusar, revelando vários males que se intitulam em determinadas sociedades culturais, outras religiosas, outras ainda apelidam-se assim por questões puramente económicas, encobrindo a realidade, a natureza humana. Por isso, denuncio de forma cutilante, se assim o entenderem, o que acho que deve ser também uma forma de literatura, aquela que intervém e que chama à razão. Vou por isso começar por vos ler algo em que em tempos comecei a escrever, mas apenas terminei agora. Terminei há poucos dias o que escrevi. E que afetou-me bastante, porque escrevi a partir de um evento, uma reportagem que vi na televisão e que se passa atualmente na Inglaterra. E o que eu vou ler reflete um bocadinho o teor deste livro, mas na versão masculina. Porque também existe maldade na versão masculina. O título chama-se O Ringue. Nasci em Londres e tenho apenas 8 anos. Hoje fui com o meu pai ver uma luta de cães. Não sei qual o seu entusiasmo, o que ele sente ao ver 2 animais a debaterem-se pela vida. Só sei que sinto o cheiro da dor, o odor do sangue, apetece-me vomitar e por momentos julguei que o vómito ganhara o seu dia, mas ainda fui a tempo de travá-lo. O meu pai gritava foricamente como se uma luta entre 2 indefesos animais fosse a única razão da sua alegria. Queria, à viva força, compreender este mundo de atropelos em que os adultos instigam a violência e fomentam gratuitamente esse estado de espírito, como se fosse um alimento da alma, como se fosse o saciar da fome. Juro que tentei percebê-lo, a ele e a tantos outros que, pelos mesmos ou semelhantes motivos, ali estavam. Infelizmente não compreendi. Ainda me questionei se não era a minha tenra idade que me limitava de algum modo essa total compreensão sobre os adultos. Mas, se fosse, então, quereria ser eternamente criança, pois esse mundo assusta-me, aterroriza-me. Acordo destes pensamentos quando ouço grunhidos e vejo os animais a sangrarem e a agredirem-se brutalmente, instigados pelos seus próprios donos. Sei que apenas um será vencedor e choro. Choro por sentir não só as dores de um, mas as dores de ambos. Sinto a minha pele a arrepiar-se, dói-me o corpo, mas acima de tudo dói-me a alma. Sou filho de gente má. Serei eu mais tarde igualmente mau? Fecho os meus olhos. Quero pelo menos acabar com um dos meus 5 sentidos, a visão. Assim, pelo menos apenas ouço e sinto através do cheiro e da dor, tateio o sangue que me salpica para a boca, colocando apenas a visão, como sentido ausente, no meio de tanta crueldade e confusão. O jogo acabou, não sei quem ganhou ou perdeu. Apenas sei que uma luta não só alimentou os bolsos desta gente, como também alimentou as suas vergonhosas almas, as suas tristes vidas. Chegámos a casa e nada disso durante a viagem de regresso. O meu pai falava alto, gargalhava e partilhava comigo alguns momentos sobre a luta de cães através de pequenos comentários. Queria fazer de mim um homem, dizia ele. Estes eventos fariam de mim um homem, não maricas. Estas lutas que eu entretinha nas horas vagas seriam, também elas, o meu entretenimento, dizia o meu pai uma vez mais. Eu, calado e amedrontado, ouvia sem nada manifestar.
No fundo, era o meu pai, aquele que me veste, alimenta e me dá um teto. Logo, o meu dever será respeitá-lo, não só enquanto pai, mas também por ser mais velho. É a minha obrigação agradecer a vida que me deu, a existência que me dá. Adormeço a pensar neste dia, naquelas horas que deveriam parecer a eternidade para aqueles animais, e sonho. E agora começo a sonhar. Estou no meio de um ringue com um outro rapaz. Parecia ter a mesma idade que eu, a estatura era semelhante e, curiosamente, estava também ele vestido com uns calções muito parecidos com os meus. Olho à minha volta e vejo no rapaz o meu espelho, assustado, mas sem o querer demonstrar. Colocava a sua agressividade no centro da sua defesa. Não conseguia perceber porque nos encontrávamos ali. Apenas me lembrava da luta de cães, dos aplausos dos adultos, do dinheiro a circular, das gargalhadas, dos gritos enormes. E, por momentos, revejo-me na pele desses pobres e indefesos animais. O meu pai, do outro lado do ringue, olhava, instigando-me à luta como forma de diversão. De repente, senti um empurrão. Era o meu espelho. O outro rapaz, que do nada, iniciou uma luta comigo. E, eu sem saber porquê, acatei os seus empurrões, os seus braços de ferro, o seu peso sobre o meu corpo. Queria livrar-me dele. Queria perceber o porquê desta gratuita agressão, mas não consegui. Encolhi-me e tapei os ouvidos para não ouvir os gritos, os aplausos, a alegria e a euforia que se soltavam dos adultos. Encolhi-me mais ainda para não sentir a dor dos murros que iam de encontro a mim. Chorava, queria sair dali. O ar começara a faltar. Os porquês atropelavam-me sem resposta e o meu pai gritava comigo sem eu saber, uma vez mais, por ti. Dou um pulo da cama e acordo suave, imundo em urina. Acordei de um sonho da noite porque o vivi de dia. Foi o reflexo do meu dia anterior. Tentei novamente adormecer, mas não consegui. A manhã acordou e com ela o meu pai também. Disse-me que hoje o dia seria diferente, único e inesquecível. Disse-me para vestir os calções e besuntar o corpo com óleo. Não entendi o porquê deste pedido, mas sem discussão acatei curioso. Sentámos à mesa e começámos a comer um verdadeiro pequeno almoço britânico. Precisava de forças, dizia o meu pai. Terminámos e saímos. Fomos diretos para o carro e partimos. Não sabia para onde o meu pai me levava. Talvez, novamente, para aquele celeiro antigo e com cheiro a morte, onde estivemos ontem para assistir a mais uma luta de cães. Se calhar desta vez seria de galos. Sim, é verdade. O meu pai também me levou a uma. E é muito semelhante, cruel e bárbaro. Chegámos, efetivamente, a um celeiro aparentemente abandonado. Saímos do carro e lá fomos os dois. Entramos e vi algo muito semelhante ao dia anterior. Muitos homens, muito dinheiro a circular, muitos berros e aplausos. No entanto, notei algo de diferente. Havia muitas crianças, mais do que o habitual. Havia também muitas mulheres, talvez as mães daquelas crianças. Quando nos aproximámos do ringue, fiquei estupefacto. Vi duas crianças de idades semelhantes à minha a lutarem feitos animais. Uma luta entre dois pequenos seres racionais e estimulada pelos grandes animais, também eles racionais, dizem eles. O meu pai chama-me e diz-me: vai, é a tua vez. Dá-lhe com força. Besuntaste bem, certo? Assim ele terá mais dificuldade em agarrar-te. Apostei tudo em ti, não me desiludas. Sairás daqui um homem e com o dinheiro que aqui ganharmos poderás comprar tudo o que quiseres. Estou sem palavras. O meu pai, o meu próprio pai, como é possível? Agora tudo está claro para mim. O meu sonho não foi em vão. O meu pai acordou esta manhã e disse-me que este seria um dia diferente. Efetivamente é um dia diferente. É o dia em que percebi que o meu progenitor não é mais do que isso, apenas um progenitor. Efetivamente percebi que devo respeitar o meu pai, mas, para eu o respeitar, ele deve igualmente saber respeitar-se. E para isso deverá respeitar-me, não só como filho, mas também como criança. Decidi colocar um ponto final àquela ridícula situação. Entrei para o ringue e calmamente dirigi-me para o meu suposto adversário. Pesquei o olho e ele rapidamente percebeu onde queria chegar. Demos um aperto de mão e virámos as costas aos adultos. Saímos do ringue e dirigimos-nos para fora do celeiro. Lá fora, respirámos o ar que nos alimenta e sentimos a liberdade de sermos crianças. Decidimos não lutar para alimentar o ego daqueles que se intitulam nossos pais, mas apenas são monstros vestidos de pais. O ser humano ultrapassou todos os limites do bom senso e da razoabilidade. Nós seremos os adultos de amanhã. Logo,
jamais permitiremos que os adultos de hoje façam de nós os monstros que eles hoje são. Corremos e corremos, corremos até mais não, sempre, sem parar, até as forças nos faltarem. E quando paramos, decidimos os dois ir viver para bem longe dos nossos pais. Assim foi. Cedo crescemos, sem estudos ou motornias, mas humanos nos tornamos. Porque o pão nos faltou, a roupa também, o teto foi o céu e a cama foi a terra. Mas a educação que a Mãe Natureza nos deu foi melhor que a que os nossos pais nos queriam dar. Decidimos assim não ser o alimento dos seus egos e muito menos dos seus bolsos, mas, efetivamente, decidimos de igual modo tornar-nos realmente ao que apelidamos de humanos. Como disse, este texto foi baseado num documentário que vi na televisão no dia 23 de setembro de 2011. Um documentário que revelou, de facto, uma história passada em Inglaterra, exibindo uma luta entre crianças fomentada pelos próprios pais. Foi nesse mesmo dia que comecei a escrever este texto, mas, e como estava a escrever igualmente o livro Silêncio Denunciado, acabei por não o terminar. Terminei hoje, no dia 2 de maio. Agora que o livro vai ser lançado, a minha mente decidiu, por breves momentos, regressar às incongruências da vida. Esta é mais uma, entre tantas, infelizmente. E aqui está. Um texto que, como disse, é o reflexo do livro Silêncio Denunciado, mas na sua versão masculina. Espero que vos tenha impressionado tanto como a mim, quanto a mim, já estou a gaguejar. Que vos tenha perturbado, não só porque é real, acontece aos nossos olhos e ninguém faz nada, mas porque também tem-se o desplante de aplaudir este tipo de práticas numa sociedade que se diz evoluída. Afinal, Inglaterra não é assim tão longe. E como esta, existem outras. Muitas outras que todos sabem, veem, ouvem, mas pergunto, será que sentem? Deixo a pergunta no ar. Cada um responderá por si. A todos os que aqui estão e àqueles que gostariam de estar, mas por razões várias não puderam, desejo um grande bem-aja. Antes de terminar, quero fazer apenas um último agradecimento à minha família, como sempre, e ao meu falecido pai. Obrigada. Era para fazer aqui umas perguntas ao Miguel. Eu é que podia fazer perguntas à Ana. Não. O centro da mesa é a Ana, não sou eu. Não. Mas agora já não consigo. Pois, claro. Agora já não consigo. Depois de ler o livro, eu já... Não, claro. E quando forem ler este livro... Ficámos emocionados, certamente. Eu não sabia isso das crianças. É, acontece. Aliás, foi no dia em que... Foi no dia 23 de setembro de 2011. Então, João, obrigada. E, curiosamente, os pais fomentam essas lutas. São crianças de 8, 9 anos. Estamos a falar de crianças mesmo. E chocou-me tanto. E eu vou-vos dizer, este livro que aqui está... para muitos escritores, as musas inspiradoras, ou é o mar, ou é o amor, ou é whatever. Eu inspiro-me muito, às vezes, naquilo que vejo, naquilo que ouço, naquilo que sinto. Não conto. Impressiona, choca. E que me choca. E eu disse várias vezes, eu tive que parar muitas vezes de escrever este livro, porque muitas vezes me fez chorar. Muitas vezes eu tive que despir completamente a pele desta personagem, alienar-me completamente dela, parar 2, 3 dias para conseguir voltar ao livro. Porque a Claudinha há bocadinho estava a ler o livro e ela disse, eu ainda agora comecei e já não apetece chorar. É forte, mas é necessário este livro de alerta. É necessário nós dizermos basta. Diego, é a terceira vez que estou a dizer basta, mas tem que ser. Ele há bocadinho chamou a atenção. Estávamos a gravar e ele dizia, já não posso dizer mais basta, mas é necessário. Não, mas é sem dúvida. E Miguel, disse-me que de facto a minha escrita é uma escrita feminina. Emotiva. Mas eu acho que vou continuar o Silêncio Denunciado, mas na versão masculina. Não, sem dúvida. Porque aquilo que eu vejo na sociedade e na televisão e aquilo que eu vou apontando, porque eu vou apontando depois e fica na minha mente e digo, eu tenho que escrever sobre isto.
Eu não escrevo o documentário em si, eu depois escrevo aquilo que me vai na alma, aquilo que eu sinto no momento. Exatamente. E aquilo que eu vi nesse dia passado em Londres, a Inglaterra é grande, não é? Foi na capital, impressionou-me de veras os próprios pais a apostarem dinheiro com os filhos, a lutarem, a pôr os filhos nos rings. Sem palavras. Não é menos violento, nem mais violento que a situação aqui descrita. Exatamente. Algumas das situações aqui descritas. O grau de violência, o grau de desumanidade é exatamente isso. E eu acho que é necessário os valores, o bom senso. Talvez o narrador ser uma criança mais agressivo, digamos assim. Exatamente. E acho que é um bom tema para um romance. Sem dúvida. E cada vez mais acho que a minha escrita, quem conhece todos os meus livros, começou por ver pouca sensatez, começou por ser uma sensualidade, começou por ser um erotismo, começou por ser a loucura, portanto é um livro completamente lírico. Depois o Carmo Viva refletiu mais os pensamentos da terra e a realidade, é a dor também. O Vazios da Escrita é muita continuação de outros dois. E este é dizer porque é que eu não hei de escrever interventivamente. A arte. Há uma mudança da intervenção. Exatamente, eu tenho que dar uma nova roupagem à minha escrita. Exatamente. Deixou de ser tão uma escrita narcisista. Exatamente, para ser uma escrita, um manifesto. Para ser um manifesto. Não é um manifesto antigo? Não. Mas pronto. Não. Mas é um manifesto. E obrigada. Não sei se querem fazer algumas perguntas. Depois, se era Sim. sexo, são da autógrafa. Sim. Ainda tem na José Saramago? Não existia aqui em Saramago, era uma conversa. Não sei se Obrigada. boa tarde.